Nós vamos conversar agora um pouco sobre legislação de trânsito no Brasil, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Aliás, tem livro nesse sentido que foi lançado ano passado pelo instrutor de trânsito especialista em legislação de trânsito, o professor José Benedito Alves. E a gente vai tentar compreender por que é tão complexo. Parece aqui em alguns lugares só faltam os animais, né? As vacas, os elefantes, dá uma ideia de que você está na Índia, alguma coisa nesse sentido. Mas tem cavalo, tem cães, tem gatos, etc. A gente substitui os animais aqui pelos nossos, né? A gente se vira nos 30 aí, nessa situação. Mas o fato é que eu já estou aqui com o José Benedito, a quem eu agradeço por tratar de um assunto que há quem pense, Benedito, que é só quem dirige que tem que conhecer das regras, da legislação de trânsito, mas todo mundo, absolutamente todo mundo, faz parte desse negócio aí. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer imenso estar aqui hoje falando de um tema que é tão atual na vida dos usuários do trânsito. E quando a gente fala usuários do trânsito, não é só apenas o motorista, é o passageiro, é o pedestre e os animais também que pertencem a esse trânsito, que precisamos entender a importância de cumprir essas regras. A finalidade principal é a segurança. E para isso existem mecanismos que o Estado criou através da fiscalização de trânsito. No nosso município, a SMTT exerce um papel muito importante para educar, conscientizar e coibir determinadas infrações, evitando o acidente. Bom, então ajuda a gente a compreender, José Benedito, o que faz o órgão de trânsito municipal, o que é que faz o órgão de trânsito estadual. Muita gente não sabe. Olha, você não pode me multar nisso porque isso é do BPTran. Não, isso aqui não é do BPTran, isso aqui é da SMTT e fica meio que confuso. Ainda tem o DER. Aí tem as polícias que são federais, por exemplo. Dá para ajudar a gente a compreender esse cenário aí? Com certeza, Elias. É muito comum a pessoa tentar resolver tudo no DETRAN. Ela recebe a multa, a primeira coisa que vem em mente é o DETRAN. Então, cada órgão tem a sua competência. Existem os órgãos, existem as competências federais, as competências estaduais e municipais. Na competência federal, a gente vai encontrar o órgão DENIT e a PRF, nas rodovias federais. Nas rodovias estaduais, a gente vai encontrar o DER fiscalizando essas vias. Nas vias estaduais, a gente encontra o BPTran. E nas vias municipais, a gente encontra a SMTT, fiscalizando especificamente algumas regras de circulação e conduta, estacionamento e parada. Então, existem infrações de competência estadual, municipal e federal. Aqui em Alagoas, o DETRAN fez um convênio com a SMTT, então é uma previsão legal, prevista no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, para facilitar a fiscalização e a operação de trânsito. Então, hoje, a SMTT pode fiscalizar as competências do DETRAN e o DETRAN as competências de SMTT em matéria de infrações de trânsito. Infrações de trânsito. Bom, como é que essa fiscalização ela pode ser efetivada? O agente no ato, um vídeo monitoramento? Como é que essa fiscalização ela pode, de fato, acontecer? Elias, veja bem, falando especificamente aqui da SMTT, para ficar mais claro para os ouvintes. A SMTT, existem várias formas de fiscalizar, né? O Código de Trânsito, no artigo 280, parágrafo 2º, ele estabelece requisitos, parâmetros, formas de fiscalizar. E uma delas é a fiscalização de trânsito por agente de trânsito, a forma presencial, ele está ali realizando a operação, policiamento ostensivo de trânsito e fiscalização de trânsito. A segunda modalidade é fiscalização eletrônica, implantada aqui no nosso município em 2015, não deu muito certo, houve uma decisão do Tribunal da Justiça de Alagoas, suspendendo essa fiscalização eletrônica em decorrência de não atender os parâmetros técnicos da resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, especificamente a resolução 396. Por esse motivo foi suspenso. Atualmente, a SMTT está utilizando do videomonitoramento. O que é isso? Como funciona esse videomonitoramento? Primeiro, a gente precisa entender que há uma previsão legal no artigo
na resolução 532 do CONTRAN, na utilização desse equipamento. O vídeo monitoramento nada mais é do que o agente de trânsito, através de uma TV, ele vai fiscalizar de forma online, ou seja, ao vivo, regras de circulação, estacionamento e parada. Então, quando o motorista estaciona em local proibido, está atrapalhando algum outro usuário. Então, nesse momento, o agente de trânsito que está através do vídeo monitoramento fiscalizando, ele vai dar um zoom, vai aumentar o zoom dessa câmera, anotar a placa e fazer a autuação devida, colocando no campo observação a forma que foi feita essa fiscalização. É uma das exigências dessa resolução 532 do CONTRAN. Então, cada câmera de vídeo monitoramento tem que ter também a presença da placa informando que há uma fiscalização por vídeo monitoramento. Recentemente, Elias, houve uma decisão da Justiça Federal, mediante uma ação protocolada pelo Ministério Público Federal, para suspender essa fiscalização por vídeo monitoramento. E a Justiça Federal, ela suspendeu alguma parte dessa fiscalização, por violar um direito à privacidade dos motoristas. Direito esse que é previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, veja bem, hoje a fiscalização de vídeo monitoramento não pode autuar aquelas infrações que acontecem dentro do veículo, através do vídeo monitoramento. Ou seja, se ele está ou não com cinto, ou se ele está com o uso de celular durante a sua condução, esse tipo de procedimento não pode ser alcançado pelo vídeo monitoramento. Exatamente. Por um entendimento do Ministério Público Federal, achar que viola, uma vez que utiliza uma câmera para entrar dentro de um veículo. Então, hoje não pode ser mais autuado essas situações. Bem como aquelas outras infrações que são específicas de fiscalização eletrônica. Por exemplo, avanço de sinal vermelho e excesso de velocidade. Não pode ser autuado por vídeo monitoramento. Por vídeo monitoramento, isso não será possível. Que outras condutas, então, são mais comuns e que o vídeo monitoramento está apto a realizar? Por exemplo, parar em local proibido, estacionar em local proibido, calçada. Muitos motoristas acham que por estacionar 2 pneus em cima da calçada é permitido. Então, isso é proibido, estacionar na calçada, realizar conversões em local proibido, transitar na contramão, ultrapassagens. Faixa azul, que é tão comentada aqui na cidade. A faixa azul também será autuado se transitar há um entendimento, né? Na verdade, há uma grande confusão na utilização da faixa azul. É uma faixa exclusiva de ônibus, com algumas exceções. Qual é o horário de proibição que a SMTT estabeleceu? De 8 da manhã às 20, de 6 da manhã, de 6 às 20, de segunda a sexta-feira. O que é permitido? Finais de semana, feriado e depois das 20 até as 6 durante a semana. Quem quiser pode transitar na faixa azul, desde que seja para realizar uma conversão à direita ou acessar o imóvel a uma distância razoável de 2 quarteirões ou 200 metros, que gera uma grande confusão também nos motoristas. Olha só, gente, a presença da faixa é necessária, ou a gente tem que imaginar a faixa de pedestre, imaginar a faixa azul, que, por exemplo, nesse momento em que estão recapeando, não existe faixa azul por lá. A presença dela para uma autuação legal é uma exigência? Perfeito. Tem que cumprir os requisitos da legislação de trânsito, e um desses requisitos é a sinalização estar presente, devidamente sinalizada, em perfeito estado de conservação e com a devida clareza. Então, o agente de trânsito, ele só pode fiscalizar aquilo que está legalmente estabelecido. Se existe um local que é proibido parar e estacionar, mas com o passar do tempo não há manutenção, não há troca dessa sinalização, então ela fica apagada, ilegível. Então, o agente de trânsito não pode autuar por falha da sinalização diante de uma proibição. A mesma coisa faixa de pedestre. Está lá sinalizada a faixa de pedestre, mas com o passar do tempo ela se apaga
e o motorista estaciona em cima da faixa de pedestre. Então, como há uma falha na sinalização, o agente de trânsito, o órgão, não pode autuar, não pode multar o motorista. Imaginando uma situação como essa aqui, o condutor ele tem como se defender? Existe defesa administrativamente para isso? Um equívoco qualquer, não sei, o carro passou muito rápido, o final da placa era 0, eu anotei 8 e foi para um condutor distinto. Há defesa administrativa de fato ou isso é um sonho? Elias, é muito importante você comentar sobre isso, porque há uma falsa cultura dos motoristas infratores específicos em achar que não vai recorrer porque não vai dar em nada. E, na verdade, não é bem assim. Existem situações em que o motorista ele possui direitos. Todo mundo tem direito à ampla defesa contraditório. E a gente vai recorrer, né, nós, infratores que cometemos uma infração, vamos recorrer durante o processo administrativo. Existe a defesa prévia, que vai fazer a análise de consistência para observar se o agente preencheu tudo direitinho, conforme a legislação de trânsito. Existe a primeira instância, que é a JARE, presente em cada órgão que fiscaliza. Existe a segunda instância, que é o CETRAN, um órgão estadual que vai julgar essas infrações. Tem essas defesas, esses recursos. Existem determinadas situações em que o direito é claro para aquela pessoa que recebeu multas. Porque quando a gente fala receber multa, nem sempre ela é devida. Há irregularidades, há falhas, sim, diante de algumas autuações, e a dificuldade é provar essa falha. A dificuldade é você provar fundamentando legalmente, porque você chega lá no órgão, você vai recorrer, ele só te entrega um formulário para você preencher essa defesa. Então, os motoristas, eles não possuem conhecimento técnico para fundamentar, elaborar uma boa defesa para conseguir seus direitos. Às vezes você tem seu direito líquido e certo, mas não sabe transmitir isso num papel, num recurso. Então, você termina perdendo por falta de conhecimento técnico para manusear, para elaborar essa defesa. Lembrando que qualquer um pode recorrer, não precisa de advogado, porque é meramente administrativo. Mas esse conhecimento técnico é fundamental para a gente garantir, fazer cumprir os nossos direitos. Olha só, gente, uma série de condutas nesse momento, na condução das pessoas. O pedestre é alcançado pela legislação brasileira e pode ser, em algum momento, até mesmo multado? Elias, esse foi um assunto muito polêmico no CONTRAN. Existe uma previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro desde sua criação, desde 1997. Porém, não existia uma forma regulamentada para fiscalizar esses pedestres. O Conselho Nacional de Trânsito tentou criar uma forma, fez uma resolução do CONTRAN, permitindo que os agentes de trânsito pudessem autuar esses pedestres que, por exemplo, atravessam fora da faixa de pedestre, viola a placa de parada do semáforo. Porém, logo em seguida, surgiu uma outra resolução do CONTRAN suspendendo a anterior. Ou seja, hoje, infelizmente, não é possível autuar os pedestres por um entendimento de que precisa enfatizar mais uma campanha educativa de trânsito. Eu não sei quanto tempo é isso, né? Eu creio que a gente já precisa ser inserido quanto antes, né? Desde a pré-escola, primeiro, segundo e terceiro grau de ensino, prevista no artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro. Infelizmente, a gente não vê isso sendo cumprido nas instituições de ensino. Há quem pense que estacionamento privado pode tudo, porque é privado, o estacionamento pertence a alguém, é o estacionamento do shopping, é o estacionamento da faculdade, é o estacionamento, por exemplo, dos supermercados, mas não é bem assim não, né, Benedito? Exatamente. Então, existe o estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. O legislador, ele permitiu, isso é recente, em 2016, houve essa alteração no código, então ele permitiu que o agente de trânsito pudesse entrar nesses locais, como você mesmo disse, estacionamento de shopping, para fiscalizar. Mas, ao mesmo tempo que ele permitiu, ele restringiu o tipo de fiscalização. Hoje, a SMTT pode entrar nesses estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo apenas para autuar situações de irregularidades relacionadas a estacionamento de idosos
e pessoas com deficiência, desde que essa vaga tenha a sinalização vertical, informando essa proibição, né, essa restrição do uso obrigatório também do cartão do usuário, e mediante essa sinalização é que ele vai fiscalizar essas vagas. Desde a semana passada que a SMTT permitiu aqui, em Maceió, de que pessoas com deficiência intelectual, no caso aí autistas, venham a ter acesso a essas vagas também e fazendo justiça, não é? Afinal de contas, são pessoas com deficiência e em determinado momento, a depender também em que ponto do espectro se encontra, pessoas com TEA podem perder o seu sentido de orientação e transitar no meio de tantos estímulos durante um percurso tão grande pode, de fato, trazer algumas consequências, tanto para a própria pessoa quanto para as outras pessoas que estão ali no trânsito, pode soltar, correr ou simplesmente se jogar, enfim, é algo que trouxe um pouco mais de justiça nessa relação. Com certeza, a inclusão social, né, também dessas pessoas. Lembrando que essa prerrogativa, né, de utilizar essa vaga não é para o condutor, é para o usuário do veículo. Não adianta ter aquele cartão se a pessoa autista não estiver dentro do carro. Exato. Então, muitos, né, aproveitam essa oportunidade para cometer infrações, já que tem um cartão e não é idoso, por exemplo, ou não possui uma necessidade especial, tal. Então não é bem assim. Também acontece do próprio idoso esquecer de colocar esse cartão visível. Então, nesse caso, há uma irregularidade por parte do idoso que não sinalizou com a devida clareza. Então, muitos colam, bota durex no para-brisa para não esquecer. Isso é muito importante, viu, gente? Esse cartão ele tem uma abrangência nacional. Nacional. Eu tiro aqui, mas eu posso estacionar em qualquer vaga de idoso no Brasil inteiro. Perfeitamente. E para tirar é muito simples. É só procurar a SMTT em um dos postos de atendimento, na Central Já, por exemplo, e levar uma cópia e original do comprovante de residência, e RG e CPF, se for idoso, né? Então a SMTT naquele momento já vai emitir essa credencial. Homens e mulheres na mesma idade? Na mesma idade. Aos 60 anos. 60 anos, perfeitamente. A partir de 60 anos já tem essa prerrogativa de realizar essa credencial. E quem possui uma necessidade especial tem que levar o laudo médico comprovando essa restrição para poder a SMTT emitir essa credencial. A vaga para gestante foi uma liberalidade? Olha, quando a gente abre o Código de Trânsito Brasileiro, não há nenhuma infração que correlacione a vaga de gestante. Porém, a gente percebe que estabelecimentos estão preocupados em atender essa parcela de clientes. Então, eles criam vagas de gestante. Isso não é irregular, isso pode ser feito, é uma liberalidade. Pode ser feito dentro daquele local privado, né? Que atende aí a uma necessidade, né? É uma questão de educação. O agente ele não pode fiscalizar essa vaga porque não há infração correlacionando a vaga de gestante. Só relaciona idosos e pessoas com deficiência. Tá certo, então. Olha, eu estou aqui conversando com o instrutor de trânsito, especialista em legislação de trânsito, o professor José Benedito Alves. Lançou o ano passado a primeira edição do Código de Trânsito Brasileiro, um livro de sua coautoria. O ano que vem a gente já tem a segunda edição, é isso? Se Deus quiser, em fevereiro. Olha só, tem novidades aí, o governo federal tem que dar um tempinho aí, o governo federal está querendo mexer nos pontos da carteira, enfim, na sua própria, no tempo, né, para a sua renovação, isso tudo pode vir até no Código de Trânsito da segunda edição, gente. Perfeito. Então, Elias, com mudanças de governo ou novas ideias surgirem durante a política, né, com a intenção de observar mais o trânsito, existem projetos de lei. É importante a gente entender que não se alteram a lei do dia para a noite. Então, o Executivo ele criou um projeto de lei para alterar algumas regras do Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, a questão da pontuação. Hoje, o motorista ele é suspenso ao atingir 20 pontos de infrações que acumula durante o período de um ano. Com o novo projeto, quer alterar de 20 para 40 pontos. Então,
há um grande equívoco também do pessoal nas mídias sociais de acharem que isso já está em vigor. E, na verdade, foi um projeto que foi encaminhado para o Legislativo, onde vai passar por votações, por criação de câmaras de estudos técnicos para saber qual impacto isso vai gerar para a sociedade. Então, os deputados vão votar, os senadores vão votar, para até então alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você tem dúvida se há uma alteração nessa lei, consulta o site do planalto.gov.br, que toda vez que há uma alteração na lei, a fonte primária de direito vai ser nesse site, onde o próprio Legislativo já lança a alteração dessa lei. Tá certo, então. Eu quero aqui agradecer a sua participação, a dizer para você que está agora dirigindo, nos ouvindo, que siga a legislação, uma legislação farta, é uma legislação bastante direta, há uma série de sinalizações que, se todo mundo seguir, a gente vai ter um trânsito menos letal do que é atualmente, né? Mata muito e deixa muita gente com uma série de debilidades. Pessoas com deficiência são produzidas no trânsito aos montes, aí a gente precisa ter um cuidado maior com relação a esse ato, que é um ato de muita responsabilidade, não só para com você e para aqueles que estão no seu veículo, mas para aqueles que estão atravessando a faixa do pedestre, ou estão na calçada, ou mesmo aqueles que estão nos outros veículos. José Benedito, antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco, uma excelente semana para você. Eu é que agradeço a participação, é uma honra estar aqui hoje na sua frente, te ouvindo, né? Uma vez que eu sou um grande fã seu. Que bom, eu agradeço muito, continue nos ouvindo. Tá certo.